Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabel Câmara e hoje eu estou aqui em mais um... Pode Desbravar! Pode Desbravar. É um canal direto entre mim e você, mulher que desbrava, que precisa se posicionar e resgatar dia após dia a sua identidade de uma mulher que desbrava. E hoje eu estou aqui com minha fiel escudeira, Laine. Verdade, isso. Oi, mulheres que desbravam. Oi, Isabel. Prazer estar aqui com vocês. Mais um episódio. Que bom, né? Engraçado que ontem nós tivemos ali a sala secreta. Foi um episódio, vamos dizer assim, mais reservado, né? Onde a gente tratou algumas mulheres ali mais individualmente. E aí, quando menos esperamos, Rapaz, não se faz, não. Ela no meio da aula, vou contar. No meio da aula, eu lá quieta, né, deitada, só aqui no computador, ela... Laine vai aparecer aí, liga a câmera para explicar para vocês, porque ela está se formando em psicologia e ela tem propriedade. Eu não acredito que Isabel fez isso comigo. Inclusive, gente, para você, mulher que desbrava, que quer entender um pouco sobre psicologia, a Laine tem um Instagram que só fala sobre psicologia. Ela começou aí a atuar e eu tenho certeza que ali terão conteúdos que vão ajudar as mulheres também a desbravar com uma lógica da psicologia, né, Laine? Com certeza. Mas hoje eu trouxe um tema especial. Qual é o tema, Laine? Tudo na vida tem um preço. Esse tema é pesado. Tudo na vida tem um preço e outra, não existe almoço grátis. Nós muitas vezes queremos alcançar o objetivo final. Nós queremos a honra, nós queremos o mérito, nós queremos o avanço, nós queremos o sucesso. E quando eu penso de que forma eu alcançava isso antigamente, eu penso mais ou menos assim. Sabe uma mulher que está atravessando, Laine, uma cerca de arame farpado e o objetivo dela está ali, logo depois dessas cercas. Vamos dizer que estão 5... pense aí comigo. Estou eu, 5 cercas... e o meu objetivo. Não importa quanto eu tenha que sangrar. Não importa quanto eu tenha que me ferir. Tudo que eu quero é chegar ao meu objetivo final. Exatamente por isso que existe esse canal aqui. Se você não se inscreveu, se inscreva, ative as notificações aqui no sininho. Durante a semana nós temos pequenos shots que vão te ajudar ali de forma rápida a você receber algum tipo de insight para você caminhar. E todo sábado, às 14 horas, nós temos vídeo novo no canal. Também lá no Instagram, eu sou Isabel Câmara, eu posso te ajudar diariamente a desbravar nos meus stories, todos os dias. Todos os dias eu tenho uma constância de compartilhar com você um pouco do meu dia a dia. E deixa eu te falar uma coisa. Não existe melhor forma de você modelar em outra pessoa, de você se fortalecer com a atitude do outro, do que diariamente você estar ali recebendo uma pílula diária. Então, lá no meu Instagram, eu compartilho com você uma rotina de como eu desbravo. E ali, junto com a minha comunidade de mulheres que desbravam, nós vamos ali criando uma intimidade. Você vai estando comigo ali, vai compartilhando. Sou eu que respondo os directs. Eu comecei a responder, tá? Os directs, e eu vou ali, tá? Te ajudando, tirando suas dúvidas do dia a dia. E estar ali com você nessa frequência. É a oportunidade, né? É uma oportunidade. E por que eu quero trazer esse tema hoje? Porque, como eu falei, você não precisa chegar no pódio toda arrebentada. É muito duro você desfrutar de um pódio precisando arrancar as dores da caminhada, precisando limpar o sangue que escorreu na caminhada. Esse canal aqui é um canal para que você possa aprender com as quedas e os fracassos que eu superei. E de forma estratégica e inteligente, eu quero te tirar dessa zona de eu tenho que quebrar minha cara mesmo para chegar lá. Eu tenho que cair no fundo do poço mesmo para chegar lá. Não, você não precisa ser assim. Se você, de forma estratégica, começar a compreender a movimentação que a vida te coloca, você consegue rapidamente tomar a rédea disso, caminhar em uma zona de uma mulher que desbrava. Porque, Isabel, o que é desbravar? Por que esse nome? Porque desbravar é você caminhar em um lugar desconhecido por você.
Mas já conhecido por aquele que te chamou, aquele que te escolheu, aquele que te capacitou, aquele que disse, seja forte e corajosa. Porque a única coisa que Deus não pode fazer por você é decidir. É verdade. A decisão é nossa, Laine. E eu quero falar sobre isso, sobre decidir pagar o preço. Só que hoje, diferente de alguns episódios que tem aqui, eu não quero falar sobre o erro. Eu não quero falar, Laine, sobre quando eu caí, quando eu decidi pagar o preço, não. Eu quero falar o seguinte. Mulheres, o que você precisa fazer para que você decida diariamente pagar o preço? Porque chega para mim, Laine, mulheres que têm a consciência de que precisa mudar. Isabel, eu preciso mudar. Essa vida eu não quero mais. Isabel, eu preciso tomar um novo rumo na minha vida. Eu preciso me planejar. Eu preciso decidir viver a mulher que eu sou realmente. A gente viu isso ontem. Verdade, ontem foi muito forte essa hora. Foi porque a gente viu ali mulheres que tinham a consciência. Mas entre a consciência e a decisão existe um caminho a ser percorrido. Pode falar. Não, é porque você falando aí, e eu lembrei justamente do episódio de ontem, nesse caminho a ser percorrido, o quanto você ter uma pessoa ali para te mentorear, te orientar, faz toda a diferença para que você não sangre tanto no caminho. Porque aí entra um particular meu, porque eu trabalho com a Isabel, né, gente? E a gente toda a equipe. E ela não só mentora as mulheres, mas ela também dá mentoria para a equipe. E ontem... E ontem foi justamente, eu tenho esse problema de me expor para a câmera, de falar com as câmeras, e justamente ontem ela fez esse movimento. Eu sei que foi justamente para me ajudar nesse processo que eu estou de expor, me aparecer, de falar de frente à câmera. Então, esse movimento de ter uma mentoria, ter uma pessoa ali que vai lhe direcionar no caminho, eu acho que faz toda a diferença, porque está fazendo toda a diferença para mim. Então, eu já compartilho aqui algo que você falando aí, você não precisa sangrar tanto. E realmente, o que não me faz sangrar tanto hoje é ter alguém ali me orientando. Então, já que você está nesse movimento de exposição, a gente pode mudar a rota e fazer a vida real aqui também, né? Claro que é porque aqui é a vida real, mas muitas vezes a gente não fala das nossas situações. A gente traz coisas que a gente venceu, mas não que nós estamos vencendo. E eu quero falar de você. Porque você falou pra mim que você tá nesse processo de se expor na câmera. Você é uma pessoa, eu trabalho com você há 1 ano, você trabalha comigo há 1 ano. Nesse processo de 1 ano, você tem uma característica que poucas pessoas têm, é que você carrega você carrega uma caixinha de confiança. Você é aquela pessoa que eu me sinto segura, eu confio em você, a minha família caminha com você. E é bom a gente ter pessoas assim do nosso lado, nesse âmbito profissional, principalmente para as mulheres que estão empreendendo. Quanto é válido ter alguém que a gente possa confiar. E aí, Laine, você está se formando agora em psicologia, né? Sua formatura já é esse ano, vai ser maravilhosa. E você abriu um Instagram para falar sobre esse assunto. Sim. E você pagou todo um preço durante anos para se formar. Eu acredito que essa caminhada não foi fácil. Só você que sabe as lutas e as dores que você passou. Mas a minha pergunta para você é: o que te impede de ser comprometida em trazer diariamente o conteúdo que você desenvolveu durante todos esses anos? A perfeição. Eu fico buscando a perfeição, sendo que eu preciso apenas começar. Perfeito. Eu tenho um vídeo que a gente vai subir que eu falo sobre os lápis. Eu trago 2 lápis e eu falo, gente, aqui são 2 lápis, os 2 possuem a mesma função. Só que esse lápis aqui, ele tá com a ponta quebrada e esse tá com a ponta perfeita, que provavelmente sairia muito bem escrita. Mas tem um detalhe aqui. Se eu não tiver o lápis com a ponta perfeita e não tiver um apontador, eu vou deixar de escrever com o lápis que está com a ponta quebrada? Não. Não, eu não vou. E isso é uma lógica. O primeiro passo que uma mulher precisa ter para que ela decida pagar o preço por aquilo que ela já possui, para que aquilo tenha o êxito que ela quer e que ela espera, é ter o comprometimento. E o que é ter o comprometimento? É você fazer o que tem que ser feito, independente das circunstâncias que queiram te paralisar, de maneira estratégica. Porque, por exemplo, você tem uma dificuldade, Isabel, eu não consigo ter o comprometimento de postar porque eu quero o perfeito. Sim. Mas a minha pergunta é, você já postou o que para você é ridículo? Não. E por que você não postou?
verdade. É porque você não estava esperando, né? Isso aqui. Um confronto uma hora dessa. Mas Por que você não postou? Eu preciso que você fale para que as mulheres também possam se identificar. Meu Deus, eu penso igual a Laine. Mas eu não postei porque realmente eu fiquei, não tá bom, não tá bom. E eu fico me comparando com os outros. Mas peraí, Laine, você se compara com quem? Você pode falar? Aí com pessoas que já estão aí há muito tempo fazendo isso. Pronto. Agora eu te pergunto uma coisa. Você quer sair do 0 a 100? Mas por quê? Você quer sair do 0 a 100, Laine? É o que a gente quer, né? Mas não é o caminho que a gente... Na vida real não é assim. E quando a gente decide pagar o preço e a gente precisa ter comprometimento, você tem uma ideia do que você precisa ter de imediato? Sim. Tem? Tenho. O que é que você precisa ter de imediato? De imediato eu preciso ter coragem para começar. Você precisa ter coragem para começar. Começar. Pronto. Sem me comparar, sem buscar o perfeito, mas apenas começar. E por que mesmo sabendo disso, muitas vezes você não consegue colocar em prática? É isso que eu tô me questionando também. Pronto. O que acontece? Uma pessoa comprometida, ela precisa primeiro ter a consciência de que ela nunca irá do 0 a 100, apesar dela querer muito. Você, para ser uma pessoa comprometida com constância, para começar a desenvolver algo que ainda não está bom aos seus olhos, você precisa ter a consciência que você não sairá do 0 a 100. Você precisa entender que não existe fórmula mágica. E apesar dessa frase ser uma frase clichê, ela é real. Não dá para você se comparar com alguém que você modela. Não dá para você se comparar com alguém que já tem resultado, porque a sua história está começando agora. Ou ainda que ela não esteja começando agora, tudo que você precisa é entender que cada um constrói a sua história. E que a sua história, por mais que ela seja única, ela tem processos também exclusivos. E que esses processos exclusivos, eles vão contribuir para que o seu propósito seja executado em você e através de você. Então, você não precisa sair se atropelando e se martirizando porque você não foi comprometida com aquela parte da construção da sua história. Você só precisa entender que até mesmo a falta de comprometimento em alguns momentos vai fazer parte do seu processo. Então, vai aí uma dica para as mulheres que precisam pagar o preço para ser quem elas desejam ser. Tenha comprometimento. E não esqueça, o 0 ao 100, ele não existe. Porque todo processo que cresce de forma repentina, na grande maioria das vezes, ele cresce com deformidade. E é uma pergunta básica. A pipoca de micro-ondas, ela tem o mesmo sabor da pipoca de panela? Não, definitivamente não tem. Ele não tem. E é isso que a gente muitas vezes precisa trazer para a nossa vida como uma mulher que desbrava. Eu vou pagar o preço. Beleza, decidi. O processo de decisão, ele tem um tempo, um time. Primeiro ponto, me comprometer. Então, você que está aí comigo, assistindo esse podcast, eu quero que você comente aqui. Aqui não Pode Desbravar, você não vai se comprometer comigo só em assistir, mas você tem que ter papel e caneta na mão. Aqui é uma escola, gente. É verdade. A escola além de ter papel e caneta na mão, você precisa comentar aqui. Eu me comprometo. Eu vou ler os seus comentários, eu vou responder os seus comentários. Eu quero uma comunidade de mulheres que desbravam, que se compromete a pagar o preço por aquilo que elas realmente desejam se tornar, não ficar na mão de ninguém. Paga o preço, gente. Um outro ponto que eu quero falar aqui, Laine, é sobre o movimento de resiliência. O que é resiliência? Você pode trazer também, contribuir aqui, psicóloga, com as mulheres que desbravam. Gente, esse podcast é chique, tá? Eu trago uma psicóloga para estar aqui comigo. Vocês estão procurando graça? Vamos lá, Laine. Vamos. A gente define um processo de resiliência como você ressignificar, dar um novo sentido àquilo que foi traumático, pesado para você. Então, hoje você entra, beleza, eu sofri aqui, mas eu vou pegar esse sofrimento, não trazer para um lado negativo, mas eu vou ressignificar e olhar ele de outro ângulo. Eu botaria assim. Um momento da minha vida, eu fiquei muito triste, porque eu realmente vivi resiliência na íntegra. E foi numa época, Laine, que estava tudo na moda. Vocês lembram que tinha uma moda? Se vocês lembram, coloca aqui pra mim se eu lembro. Tinha uma moda que as pessoas colocavam uma tatuagem de resiliente.
Tava na moda, tava muito na moda. Resiliente. Né, Jamile? Você precisa ser resiliente. Jamile tá ali, gente. A bichinha, ó, quietinha nos bastidores. Um dia eu mostro os bastidores da gravação pra você. Mas vamos lá. Resiliência. Tava na moda. E aí, gente, eu vivi um momento na minha vida que eu estava literalmente quebrada. Eu tinha 5 unidades da minha empresa. E esse momento de quebra é um momento que mexe com o seu ego, mexe com o seu orgulho. Você começa a ressignificar. Mexe com a sua aparência, mexe com a sua autoestima, mexe com seus traumas, ativa os seus gatilhos. Porque você não tem o que faz uma empresa rodar, na visão de muitos, que é o dinheiro. Sim. E aí, naquele momento, eu só tinha uma ferramenta, que era a automotivação. O que era a automotivação naquele momento para mim? Era a capacidade que eu tinha de me autopromover, mesmo não conseguindo tocar em nada que me fizesse ter esse sentimento. E aí eu lembro, Laine, como se fosse hoje, que eu sempre gosto, gente, de ter princípios bíblicos envolvidos na minha caminhada. Eu aconselho vocês, se eu puder aconselhar, eu aconselho que você se torne uma mulher, não só uma mulher que desbrava, mas uma mulher espiritualizada, que não tem a ver com religião, mas tem a ver com a conexão com Deus, inclusive. Porque nos momentos de dificuldade, a fé e a resiliência, elas são um casamento perfeito. Perfeito. E aí eu me lembro que eu gosto da Bíblia porque a Bíblia ela traz uma história de uma pessoa comum, não tem superpoderes, não é um super-herói, mas que eles trazem uma pessoa comum, mas que são convidadas a viver uma história extraordinária. E eu me sinto assim. Eu me sinto uma pessoa comum, que tem problemas, que tem adversidade, mas através dessa movimentação de me autoconhecer, eu começo a mergulhar dentro da minha identidade de uma mulher que desbrava. Você já mergulhou na sua identidade? Se você mergulhou e tem convicção que você é uma mulher que desbrava, comenta aqui comigo, Isabel. A minha identidade é de uma mulher que desbrava. A minha identidade não é uma mulher que desbrava. Ontem a gente falou isso. A minha identidade é de uma mulher que desbrava. A minha identidade. E aí eu comecei a ver uma história de Davi bem simples, que eu vou resumir aqui para vocês. Um homem que foi para uma caverna de Adulão para fugir de uma situação, para se esconder de um determinado movimento. E lá começaram a bater na caverna para entrar homens endividados, amargurados de espíritos, homens sem perspectiva da sociedade. E ali dentro, quando esses homens entravam, ele fez dali um grande exército. Então, escute uma coisa. Para o que para você hoje, mulher, parece um caos, pode ser o início de uma oportunidade, ou melhor, de uma grande oportunidade de tornar uma história de poder. Então não reclame da situação atual, não reclame da dificuldade, não reclame do caos, não reclame da barreira nem da porta fechada que está na sua frente. O que hoje você está chamando de problema, Deus está chamando de uma oportunidade. E de uma oportunidade do seu propósito de vida ser revelado. Porque ninguém se conecta com a vitória. Se eu chegasse aqui e contasse quantos carros eu tenho, quantas casas eu tenho, quanto de dinheiro eu tenho na conta, talvez você até ficasse feliz. Mas o que conecta as pessoas com a minha identidade de uma mulher que desbrava são as quebras que eu venci, são as dificuldades, os bloqueios que eu enfrentei, são os traumas que eu superei. E eu hoje indico que ensino você, mulher que desbrava, a amar o seu processo e entender que o seu processo é a habilitação que você precisa para, de fato, resgatar essa identidade de mulher que desbrava. Então, a resiliência, ela é um ponto importante da sua caminhada. Decidir ser resiliente para que você comece a pagar o preço pela pessoa que você quer se tornar. Decida pagar o preço. Busque ser resiliente. Se ressignifique. Isabel, como é que eu posso ser uma mulher resiliente? Quando você olhar para cada situação que você está vivendo e você tem tudo para desistir, tem tudo para chutar o balde, tem tudo para dizer, isso aqui não. É só hoje. É aí que Deus começa a te dar uma oportunidade, que é um encontro, um casamento perfeito entre a dificuldade e a sua força interior, e você rompe. E você nunca será conhecido apenas pelas vitórias que você venceu. Porque ninguém celebra quando o avião decola. Mas quando o avião cai, vira notícia. Que vira notícia. Então você vai ser conhecida pela fase difícil que você passou e rompeu. Você vai incentivar outras mulheres pela dificuldade hoje que você está passando e que para você não tem saída. Eu te digo, tem saída.
Avance, seja resiliente, pague o preço necessário. Então diga aqui nos comentários: eu vou desbravar. Eu vou desbravar. Isabel, eu estava desanimada, eu estava triste. Mas hoje eu entendi que o meu aparente fracasso, ele não significa toda a minha trajetória. E que essa fase, ela vai passar. E que para que eu me torne uma pessoa resiliente, primeiro, eu preciso de um cenário de dificuldade. Porque sem isso não tem resiliência. Segundo, eu preciso conhecer as minhas limitações. Lembra o que eu falei no começo, Laine? Eu não preciso me acabar, eu não preciso passar pelo arame farpado. Não. Eu preciso compreender o cenário atual, calando a boca de todas as minhas emoções. Porque deixa eu te falar uma coisa: se você não consegue controlar suas emoções, você não tem habilidade para controlar nada nem ninguém. Porque se as suas emoções ela começar a te direcionar a partir de hoje, você vai começar a ver o que a gente fala, né? Chifre em cabeça de cavalo. E isso não existe, gente. Calma. Calma. Respeite o seu processo e se torne resiliente. Dentro do seu tempo, dentro do seu limite. E é claro, quando eu falo dentro do seu tempo e dentro do seu limite, eu não estou dizendo isso que você vai se acomodar nem ficar na zona de conforto, de jeito nenhum. Mas você vai traçar uma meta clara e dizer assim: é essa mulher que eu desejo ser. Espera aí, o que é que na minha vida aqui tem de coerência com essa mulher? Não tem nada. Então, ou tem algo e eu estou caminhando, o que é que eu posso construir? E aí, você vai criando uma personalidade resiliente. E é essa personalidade que vai fazer com que você consiga sair do zero, que muitas vezes você acha que está em uma área específica, ou do 5 e caminhe em direção à mulher que desbrava, que você já se comprometeu comigo e já decidiu se tornar. Eu não sei se esse episódio vai ao ar no sábado, mas eu já quero dizer que a gente vai ter uma aula secreta, gratuita, online. E lá nessa aula secreta eu vou falar para você os princípios básicos de construir uma identidade de mulher que desbrava. Você precisa se inscrever, vai lá na minha bio no Instagram, eu sou Isabel Câmara, tem lá, clica, você vai preencher o formulário, bem rapidinho, com seu nome, telefone, e-mail, e lá nós vamos enviar o link para você, para que você possa estar comigo dia 19/9, no super evento gratuito e online, para que nós possamos fortalecer essa comunidade de mulher que desbrava. Laine, nós saímos daqui com seu perfil já montado, estruturado, para que as mulheres possam começar a te seguir e entender mais dessa psicóloga? Com certeza. Então, comprometimento e resiliência são duas ferramentas que hoje eu estou te entregando aqui, para que não só você, como outras mulheres possam vencer e desbravar. Quero ver, Laine, seu perfil lá. Com certeza. Já vou responder a caixinha de perguntas que eu abri. Ai, não respondi. Top. Vamos começar. Gente, hoje nós encerramos aqui mais um Pode Desbravar. Eu espero de ter contribuído para o seu crescimento e seu avanço, porque o meu compromisso é com você que está aqui comigo, que está pagando o preço, que está desbravando. Quando você assistir esse episódio, você pode subir lá no meu Instagram, no seu Instagram, me marcar lá. Eu sou Isabel Câmara. E claro, compartilhar esse link aqui com outras mulheres. Eu tenho certeza que você tem uma amiga e que sabe que essa amiga pode desbravar. Pede para ela se inscrever aqui no meu canal e eu tenho certeza que nós viveremos momentos juntas de uma maneira extraordinária. Com certeza. Um cheiro no seu coração, mulher que desbrava, e até o próximo Pode Desbravar. Pode Desbravar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.